Oi, minha turma linda da Cevic, saudades, boa noite, em primeiro lugar. Eu vou resgatar uma história que aconteceu comigo há cerca de 2 semanas. Eu tinha um compromisso na Semana Espírita de Itabuna e eles resolveram fazer o evento, né, através das Infovias. E eu vim fazer uma live, eu ia fazer uma live, né, na participação da Semana Espírita de Itabuna. E eu escolhi, né, eu sou um pouco afeita, quem já assistiu algumas palestras minhas já devem ter visto minha manifestação, que eu sou pouco afeita às novas tecnologias e tenho uma resistência enorme, né, ao uso dessas tecnologias. É uma questão filosófica, é minha postura diante da vida. Mas eu aqueci de fazer essa live, mas escolhi fazer aqui na Cevic. Eu estou aqui na Cevic, vocês reconheceram, no espaço mediúnico de uma casa que eu falo nossa, porque é minha também, né? A nossa casa. E quando eu entrei, foi no sábado à tarde, nós fizemos uma gravação, eles reproduziram e tal. E quando eu entrei aqui no sábado, né, à tarde, eu falei para Kleber, né? Estávamos só eu e Kleber. E eu disse a Kleber assim, eu falei, eu preciso de um relógio para poder olhar o tempo da palestra, porque eu sou muito rígida com relação a tempo, né, para não cansar os outros. E aí eu saí procurando um relógio porque o do salão estava parado, né? E aí eu fui passando, porque a casa tem muitos relógios, eu fui passando encontrei 5 relógios, todos parados, gente. Foi uma sensação tão estranha, porque a gente está ligado, né? Eu até como professora de geografia, eu trabalho com tempo cronológico, tempo histórico e tempo geológico, né? O tempo cronológico é o tempo da vida da gente, quantas horas são, quantos minutos, quantos segundos, né? São os eventos que a gente acompanha pelo relógio. O tempo histórico é um fenômeno de longa duração, né? Que a gente não estabelece com precisão o tempo que vai durar, só depois que o fenômeno histórico se esgota em si. E o tempo geológico é um tempo profundo que a gente não sabe nem precisar. Aí quando eu olhei, eu lembrei que o tempo não para no porto, não apita na curva, não espera ninguém. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem, o tempo respondeu para o tempo, que tem tanto tempo que o tempo tem. E eu olhei aquele tempo parado. Eu acho que o mundo parou. Eu me lembrei, né, que aliás tem sido uma imagem, uma lembrança recorrente, né, do nosso amigo Raul. Eu acho que a letra é do Paulo Coelho, não tenho muita certeza, o poema, que eu vou botar bela música, na verdade, né, o dia que a Terra parou. E aí essa sensação foi assim, produziu uma certa melancolia, né, uma sensação de saudade, de entrar e não ver as pessoas, de não poder abraçar, né? E aí vocês se sintam abraçados virtualmente, porque depois Kleber já providenciou pilha para todos os relógios e agora o tempo está sendo marcado, todos os relógios estão marcando o nosso tempo. E a gente sabe, né, também é meio lugar comum falar que evidentemente que nós vamos ter uma normalidade estabelecida, que o mundo vai voltar a uma normalidade que nós não sabemos exatamente qual é essa normalidade, qual será e como será. E eu, quando fui convidada para fazer uma participação, né, matar a saudade, né, dos amigos, pensei que tema seria, o que eu poderia abordar. E confesso para vocês que não ficou muito claro na minha cabeça, mas enquanto me deslocava lá de casa até aqui, eu lembrei de uma viagem que eu fiz e que eu também vou aproveitar para resgatar. Nas cercanias de Moscou, era uma viagem à Rússia, e essa experiência eu vivi na cidade de Moscou. A União Soviética tinha se desintegrado, tinha uns 2 anos, eu acho que isso era uma de 1993, e aquela organização que caracterizava, né, uma economia planificada, né, um centralismo político e econômico, enfim, ainda estava muito patente na vida dos russos. E a nossa viagem, ela tinha a programação, né,
o que eu ia visitar de manhã, de tarde, enfim, era uma coisa meio que programada, não era uma coisa que naquele momento eu podia escolher o que fazer. E aí o nosso guia, Alexander, né, todo mundo lá basicamente chama Alexander, ele tinha programado a visita a um museu à tarde. Ok, a Rússia tem museus extraordinários, alguns dos mais extraordinários do mundo, inclusive em São Petersburgo, né, o Hermitage, que se rivaliza com o Louvre. E é claro que eu já tinha visitado museus, era o 4º ou 5º dia da viagem, eu já tinha visitado alguns museus, mas quando eu li a sinopse do que era o museu, eu falei, eu não quero ir nesse museu, né? Poxa, a gente atravessa um pedaço substancial do mundo para chegar em Moscou, para visitar um museu que só tinha uma obrazinha exposta, né? E aí eu falei, não quero ir não. Aí eu falei, você pode não ir. E eu falei, qual a minha opção? Visitar o que se eu não quero ir no museu? Não, você pode ficar aí no hotel, se quiser dar um passeio aí pela Praça Vermelha, você está aqui perto, pode ir. Eu estava praticamente hospedada na Praça Vermelha, toda hora eu estava lá, não me interessou. E eu fui meio como criança rabugenta, né, visitar esse tal museu. A visita estava marcada para as 14 horas e pontualmente às 14 horas nós chegamos lá. Era um museu assim, que tinha uma arquitetura, tem, né, aliás, uma arquitetura assim, ele é redondo, né, e alto. E tem uma escada espiralada, você sobe pela escada, né, para poder visitar o tal quadro. À época era a maior tela do mundo, né? Eu nunca tinha lido nada a respeito dessa tela, eu não sabia da existência. Nós sabemos muito pouco sobre a cultura russa, né, principalmente considerando a grandiosidade dessa cultura. E quando eu subi, meio enfaixada, essa escada, eu me deparei com uma cena de alguns cavalos que vinham na minha direção. Era a primeira imagem que eu tive do quadro. Cavalos com os músculos retesados, né? Com o suor pintado, gotículas de suor, cavalos em tamanho natural. Eu imediatamente me esquivei porque a sensação que eu tive é de que eram cavalos reais que estavam vindo na minha direção. Foi uma imagem chocante. E aí eu comecei a rodar o museu e a contemplar essa tela, né? E, gente, a visita estava programada para ir até o horário de fechamento do museu, que era às 17h30. E para me tirar do museu não foi fácil, né? Porque era uma coisa extraordinária. Eu não sei o que o pintor, na verdade vários pintores participaram, a tela é circular, tem mais de 7 metros de altura, com quase 200 metros de comprimento, e ela é em torno dessa roda, né? Então você vai passando e eles recriaram na frente de cada imagem, né, algumas coisas que vinculavam. Por exemplo, uma casa incendiada, eles colocavam fragmentos, né, tição, como a gente fala aqui, alguns tições e tal, som de fogo crepitando, né? Tinha os efeitos sonoros e inclusive olfativos. A gente sentia o cheiro do fogo, sentia o cheiro do cavalo suarento, enfim, eles criaram essas condições. Eu não sei, é óbvio que uma obra de arte, ela diz coisas diferentes para cada um que a olha, né? Cada um interpreta de forma diferente e ela fala, né, uma linguagem diferente para cada um de nós. E eu olhando aquelas imagens estarrecedoras, chorei em vários momentos, né? E eu me pus a imaginar qual era o objetivo desse pintor. Era como se fosse, eu poderia dizer numa linguagem já fotográfica, é como se o pintor tivesse feito um instantâneo da guerra da Rússia contra a França, ou da França contra a Rússia, porque a França invadiu a Rússia, né, tentando dominá-la. E aí os exércitos de Napoleão foram derrotados, né, nessa guerra, e ele fez uma espécie de instantâneo. Em um determinado trecho da tela, era possível ver uma figura melancólica, que era Napoleão Bonaparte, sentado, olhando, né, a destruição que a guerra tinha produzido, né? E eu me pus a imaginar o que moveu aquele pintor, né, e seus auxiliares a produzir aquela obra que era um soco no estômago da gente. E é claro
que ele deve ter feito, eu deduzo, né, que ele tenha feito a tela para glorificar, né, para registrar a vitória das forças russas sobre as tropas francesas, muito provavelmente, enaltecendo o nacionalismo russo. Não sei se é isso, mas suponho que seja, né, a tendência é que seja isso. Mas eu particularmente vi a tela de uma outra forma. Eu quis crer que o objetivo daquela tela era mostrar para o mundo a brutalidade da guerra. A guerra embrutece, destrói, mata, aniquila, né? Produz dor, produz sofrimento e deixa um rastro, né, de sofrimento por longos e longos anos. Os prejuízos humanos, econômicos, né? As sequelas sociais que ficam, enfim. Depois de contemplar aquele trabalho no tempo que me foi permitido, foi essa a minha conclusão, que ele quis fazer um panfleto para que a humanidade, diante da brutalidade daquela cena, pudesse pensar na possibilidade de não fazer mais guerras, de não ter mais conflitos. Interessante, porque no século XX nós tivemos as duas guerras que nós classificamos como guerras mundiais. A primeira, que era a guerra para acabar com todas as guerras, e a segunda, que era a guerra para resolver o que não foi resolvido da primeira. Guerra que ceifou milhões, ou guerras que ceifaram milhões de vidas, né? Não só no seu cenário europeu, especialmente a Segunda Guerra, mas na Ásia, na África, enfim. Quanta dor ali produzida. E eu pensei, quando olhei aquele trabalho extraordinário lá em Moscou, que o homem não tinha aprendido a lição do significado da estupidez de produzir guerras. E, naturalmente, nós perguntamos, e o mundo vai ter uma terceira guerra? Todos vocês, em algum momento, na escola, quando estavam estudando, produzindo conhecimento de vocês, em algum momento, né, quando estudaram acerca desses assuntos, perguntaram assim mesmo, aí o mundo vai ter guerra? E não pense que eu estou falando de guerra, né? No momento de pandemia já está tudo tão ruim, aí essa chata vem aqui falar de guerra. Por favor, é só construir uma linha de raciocínio. E provavelmente nós nos perguntamos sempre se uma terceira guerra vai acontecer. Eu me lembro, né, que não tem muito tempo isso, porque nós encerramos o estudo da Gênese no final do ano passado, e exatamente encerramos com o 18º capítulo aqui nessa casa, na outra salinha ali, em que nós trabalhávamos com essa questão, né, do que vai acontecer nesse mundo, né, quais as mudanças, né, que estão previstas para que a nossa Terra deixe de ser um mundo de expiações e provas e passe finalmente a ser um mundo de regeneração. Então, em vários momentos ali nós nos perguntamos, será que ainda vamos precisar fazer uma guerra para que o homem ganhe consciência, né, e sinta a necessidade de mudar? Interessante que a guerra não veio, e eu acredito, ou pelo menos torço muito, para que não venha. Mas veio essa pandemia, né, que tem assolado o planeta e que marca cada um de nós. Ela vai deixar marcas profundas em todos nós, marcas que serão piores, né, cicatrizes mais profundas, para aqueles que estão lidando com esse momento, com perdas das pessoas que amam, né? Nós vamos ter cicatrizes sociais, né? Eu leio até por conta do trabalho que eu tenho, do ponto de vista profissional, eu acompanho as avaliações e quais são as perspectivas, né, para um mundo pós-pandemia. Nós não estamos falando aqui quando ela vai acabar, mas quando ela acabar, como será? E aí eu trouxe essa ideia da Primeira e da Segunda Guerra para refletirmos juntos, porque não tenha dúvida que a humanidade sofreu, mas pós-conflito, ou pós-Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um momento de estabilização, não que tenhamos entrado no melhor dos mundos, não, mas é que depois da barbárie, o que nós vivemos, né, nos deixou profundamente alegres. Foi tempo de crescimento econômico, né, o tempo da consolidação dos estados, do bem-estar social,
que olhava a sua população como um todo, que buscava a inclusão de todos, né? Garantindo educação, saúde, moradia, transporte, enfim, políticas públicas que davam dignidade à população. Esse estado do bem-estar social se consolida no continente europeu, então isso foi um alento, houve uma melhoria substancial do mundo depois da guerra. E naturalmente a nossa rejeição, ao tomar contato com essa realidade, a rejeição a conflitos, ela aumentou substancialmente. Mas isso não foi suficiente para nos impulsionar, né? Até porque na ótica espírita nós sabemos que os espíritos, né, estavam envolvidos nesse conflito, inclusive considerando, né, a Segunda Guerra em si, a reencarnação de nazistas, de fascistas, e evidentemente considerando o fim da guerra e o momento histórico que nós estamos vivendo, muitos de nós não nos educamos ainda para termos uma relação, né, diferente, termos outro tipo de preocupação voltado para a construção desse mundo que vai nos conduzir à regeneração, porque ele virá. E aí esse processo impulsionador não surgiu na forma de um conflito armado, surgiu na forma de um vírus, né? E nós estamos aqui não para falar do corona, porque todos nós já estamos acompanhando isso diuturnamente e temos as nossas vidas, conforme falei há pouco, afetadas de uma forma ou de outra. Nos preocupamos com aqueles que perderam o emprego, né? Como será o mercado de trabalho, como será o trabalho em si, esse processo de globalização que estava em curso, como é que será, ele se consolidará, ou as nações vão se fechar, né? Nós vamos voltar a uma realidade do passado, nós vamos ter governos populistas se consolidando, ou nós vamos ter um outro tipo de estrutura política em que a preocupação da inclusão, a preocupação com o outro, o resgate ao humanismo, né? Vai ser uma tônica, vai ser a realidade dos dias que correm, né? É óbvio que eu estou analisando isso, os aspectos econômicos, os aspectos sociais, né, dessa pandemia, mas é claro que eu não posso perder o gancho de ter um olhar espírita sobre tudo isso que nós estamos vendo. Nós sabemos que a transição, a mudança, né, a reestruturação do mundo de expiações em prova para um mundo de regeneração, ela está em curso, conforme Kardec nos esclarece, desde o século XIX, né? Que essas mudanças elas vêm se consolidando. Na verdade, um pouco mais recuado, com aprimoramento, né? De governos, com surgimento de movimentos, né? Tipo o movimento iluminista, né? Mudanças na sociedade. Essas coisas foram sendo alavancadas, foram se sucedendo, e Kardec realça esse aspecto, que isso já está em curso, né? Que essas mudanças estão em curso. Mas evidentemente que a gente não tem uma data, então no dia tanto, do 2000 não sei quanto, tudo acaba e nós vamos entrar no mundo de regeneração. Isso não é assim uma curva de inflexão, nós estamos nesse estágio de evolução e agora vamos ficar bonzinhos e aí o mundo é de regeneração. Nós sabemos, e se não fosse esse auxílio do mundo espiritual, nos esclarecendo que muitos estão tendo a chance, a última, aliás, chance de se reencarnarem, para se reeducarem, para se fazerem merecedores dessa terra regenerada, dessa terra renovada, né? É claro que nós entendemos os tumultos dos dias que correm, à luz da doutrina espírita, né? Uma perspectiva espiritual. Isso, não tenha dúvida, isso nos conforta, nos alenta, né? Fortalece a nossa fé, a nossa esperança de que esses dias virão. E, sobretudo, eu acredito, para mim tem sido assim, eu quero que para muitos de vocês, né, também essa experiência desse isolamento, né, social, desse recolhimento, eu digo que é um recolhimento íntimo, é um recolhimento em família. Eu particularmente sempre tive uma família muito coesa, que sempre gostou muito de se reunir, de trocar experiência, com todos os problemas que todas as famílias têm, mas com esse viés, né, de gostar de estar juntos, né? E esse momento serviu para que esses laços, eu acredito que tenha acontecido isso, né,
se estreitassem ainda mais os vínculos de afetividade. Nós tivemos que, uma palavra que está na moda e provavelmente vai ser uma das palavras eleitas, né, esse ano, nós nos reinventamos, né, criamos outros mecanismos de nos vermos. Lá no meu lar, por exemplo, meus irmãos passam no carro do outro lado da rua e aí a gente sai na área, bate a mão, conversa de longe, tendo uma rua a nos separar. Mas está ali expressado, olha, eu estou aqui, olha, estamos juntos nessa, né, nessa dificuldade. Mas nós fomos, né, convidados para esse olhar para dentro de nós e a reflexão do mundo que nós estávamos vivendo, das escolhas que nós estávamos fazendo. Eu acredito piamente, e eu deposito muita esperança nisso, de que todo esse sofrimento planetário, né, represente que estamos passando e que ainda iremos passar, represente o resgate do nosso humanismo. Que esse senso de humanidade possa ser resgatado. Como não comemorar todas essas campanhas solidárias, nós aqui em Conquista, nos mobilizando para atender às necessidades do nosso lar, nessa circunstância em que os recursos ficaram mais difíceis, né, por conta de que o centro de convenções não está sendo alugado, é uma fonte para ajudar a manutenção do nosso abrigo e as pessoas se sentindo tocadas, né, se movimentando para manter a CEVIC, para que ela volte a funcionar plenamente quando tudo isso passar. Enfim, nós estamos assistindo esse despertar, né, da nossa humanidade. Nós estamos trazendo isso à tona. Nós estamos nos preocupando mais com o nosso próximo. Talvez nós estamos aprendendo a perder a perspectiva de que não é o outro, né, mas é o meu próximo que eu devo amar. Né? É o meu irmão que eu devo acolher. Então, isso dá um alívio, né? Isso força um olhar, naturalmente, né? Eu usei força um novo olhar, né? Dessa possibilidade. Eu acho que o que está aí é essa abertura, né? Essa possibilidade que está à nossa frente, de desenvolvermos um outro olhar, de avaliarmos as nossas relações a partir de uma outra perspectiva. Quantas descobertas nós fizemos? Quão gratificante foi resgatar relações, né? Quão tem sido bacana a possibilidade de ver o mundo numa perspectiva de amor, de solidariedade, né, de preocupação com o outro, de acolhimento do outro, de desenvolver a empatia, né? E isso eu quero crer, que deve ser a marca de um novo mundo. Vamos torcer por isso. Mais que isso, nós espíritas temos uma responsabilidade de sermos os artífices ou os construtores disso aí, porque a nossa responsabilidade é muito grande, pela possibilidade que nós tivemos de entender o sermão profético de Jesus dentro de um olhar racionalista, né? Dentro de uma visão que nos mostra todo um processo espiritual de nascer, de renascer e estarmos aqui nesse projeto de crescimento espiritual e aí envolvidos nisso e comprometidos com isso. Então, cabe a nós, né, essa ação nesse novo tempo. E, por favor, que isso não seja platitude, não seja discurso demagógico, mas que isso seja reflexão dentro de nós, para imaginarmos quão bom será o mundo se nós nos percebermos assim, filhos do mesmo Pai, portanto, todos irmãos, né, conforme a doutrina espírita nos ensina, sem nenhum tipo de preconceito, mas com um olhar no nosso próximo, de trazê-lo para que participe desse processo de renovação, de evolução e de construção. Eu tenho certeza
de que se acelera nesse momento, continuamos sem prazo, né? Mas é o convite que a espiritualidade nos oferece de refletirmos sobre o que estamos vivendo, o que fazermos com as nossas experiências. Evidentemente que muitos problemas virão, é claro, eles surgirão, mas devemos ter otimismo de enfrentá-los, superá-los, entendendo que isso representará crescimento, um crescimento. Então, que tudo isso não terá sido em vão, que nós estaremos mais fortalecidos, mais lúcidos em nossas convicções pessoais, de nos transformarmos, porque eu tenho certeza que vocês, como eu, passaram a revalorizar, né? Rever os valores, né? Quantas coisas que nós dávamos importância e que hoje não tem nenhum significado. Quantas quinquilharias nós ajuntamos, as coisas, os tesouros do mundo, nos esquecendo muitas vezes de que estamos aqui para buscarmos tesouros que contam, porque eles irão conosco, as nossas conquistas irão para o mundo espiritual. Quantas coisas eu tenho, né? E que, por certo, significam a escassez de alguns. Como não lembrar a questão 922 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga sobre o que seria a felicidade, né? O que seria a felicidade possível, considerando que cada um a vê de forma diferente. E é isso que nós buscamos, o bem-estar, a felicidade. E a resposta que os Espíritos dão à questão, né? Evidentemente que Kardec não podia pedir uma definição, e não a pediu em momento algum, mas como nós poderíamos entender a felicidade, o que seria a felicidade? E os Espíritos respondem, talvez esteja o momento de nós refletirmos mais profundamente sobre essa resposta. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé. Veja como nós temos essa possibilidade de ter a consolidação da nossa fé, mas uma fé que vem acompanhada dessa consciência tranquila é perfeito, né? E agora que nós experimentamos tudo isso, né? Para que acumular tantos bens, tantos tesouros na terra? Por que gastar tanto tempo com coisas que não têm significados verdadeiros, quando nós poderíamos estar investindo, né, no nosso crescimento, a partir, inclusive, do desenvolvimento do olhar do nosso próximo, da empatia, do amor que Jesus nos ensinou. Não nos esqueçamos, para encerrar, que a esperança não é a última que morre. A esperança, eu gosto muito dessa frase, não sei a autoria de quem, já até pesquisei, mas não encontrei o autor. A esperança não é a última que morre, é a primeira que nasce, quando tudo parece estar perdido. Então, que mantenhamos a esperança e a fé em tempos melhores que virão. Um beijo no coração de todo mundo, até uma outra oportunidade, e há que ser breve o nosso reencontro e abraços presenciais, não só um abraço que envio para vocês com todo o meu coração, com todo o meu